Você já sentiu o coração bater rápido sem motivo? Já ficou com a cabeça cheia de pensamentos que não param, como se sua mente fosse uma tempestade sem fim? Talvez você nem consiga explicar o que sente, mas a verdade é que existe algo que está machucando muita gente: a ansiedade. A ansiedade é como um ladrão silencioso. Ela entra sem pedir permissão, tira a sua paz, rouba o seu sono, leva embora a sua alegria e deixa no lugar um vazio difícil de suportar. Muitas vezes, quem olha de fora não entende. Acham que é frescura, que é exagero, que é só deixar para lá, mas quem sente sabe que não é assim. É um peso real, um fardo que sufoca e que parece não ter fim. E o que pouca gente fala é que a ansiedade tem várias formas de aparecer. Não é igual para todos. Em alguns, ela surge como medo do futuro. Em outros, como uma preocupação que nunca passa. Alguns não conseguem comer, outros só querem comer. Alguns ficam sem dormir, outros dormem demais, tentando fugir dos pensamentos. A ansiedade não tem um único rosto. Ela se disfarça, se esconde e age de jeitos diferentes. Hoje eu quero abrir os seus olhos para isso. Quero mostrar como a ansiedade pode se apresentar de 7 maneiras diferentes e como cada uma delas tenta destruir a sua paz. Mas não é só isso, porque depois de entender o que está acontecendo dentro de você, vamos juntos falar com Deus. Vamos entregar esse peso nas mãos dele. Porque só Ele pode trazer a calma que nenhum remédio humano, nenhum conselho de internet, nenhuma distração do mundo consegue dar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez tenha entrado nesse vídeo justamente porque o seu coração está inquieto, porque você não consegue mais fingir que está tudo bem. Talvez você esteja cansado de segurar as lágrimas quando ninguém está olhando, cansado de sorrir por fora, enquanto por dentro está quebrado. Se esse é o seu caso, então ouça cada palavra com atenção, porque esta mensagem é para você. A primeira forma de ansiedade é o medo do amanhã. Esse tipo de ansiedade faz você imaginar coisas ruins que ainda nem aconteceram. É quando você pensa: e se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se alguém da minha família sofrer um acidente? São medos que nem sempre são reais, mas que enchem a mente como se já fossem certezas. Isso paralisa, isso trava. E quando você vive assim, deixa de aproveitar o hoje, porque sua mente está presa no amanhã. A segunda forma é a cobrança constante. É aquela voz que diz que você nunca é bom o suficiente. Não importa o que você faça, sempre parece pouco. Você sente que precisa ser perfeito, que não pode falhar, que tem que dar conta de tudo sozinho. Essa pressão acaba virando um peso insuportável. E muitas vezes, ninguém vê isso. Só você sabe o quanto dói por dentro. Esses são apenas os 2 primeiros rostos da ansiedade. Existem outros, e cada um é uma ferida diferente na alma. Mas antes de continuar, eu quero que você respire fundo e pense: qual desses 2 já está presente na sua vida? O medo do amanhã? A cobrança sem fim? Ou talvez os 2? Porque no final, a ansiedade tenta sempre a mesma coisa: te afastar da paz que Deus quer colocar no seu coração. Na primeira parte, vimos como a ansiedade pode surgir no medo do amanhã e na cobrança sem fim. Agora, vamos olhar para outros rostos desse inimigo silencioso que muitas vezes se esconde atrás de sorrisos e de palavras "está tudo bem", mas no fundo, não está. A terceira forma de ansiedade é a pressa por controlar tudo. Talvez você conheça alguém, ou até seja você mesmo, que não consegue descansar porque quer ter tudo nas mãos. Quer controlar o tempo, o futuro, as pessoas, as situações. Só que a vida não funciona assim. Há coisas que nunca estarão no nosso alcance. Mas, quando tentamos segurar tudo, a mente se desgasta, o corpo adoece e o coração se enche de frustração. É como segurar areia na mão. Quanto mais você aperta, mais escapa. A quarta forma é a culpa escondida. Esse tipo de ansiedade vem quando lembranças do passado não deixam você em paz. Pode ser um erro, uma palavra dita, uma decisão tomada, e mesmo depois de tanto tempo, a mente insiste em repetir: você não devia ter feito isso. A culpa é sua. Você estragou tudo.
Essa prisão do passado rouba o presente e não deixa você acreditar que ainda pode recomeçar. A quinta forma é a comparação constante. Vivemos em um tempo em que tudo parece uma competição. Você olha para os outros nas redes sociais, vê vidas perfeitas, viagens, conquistas e sente que a sua vida nunca chega perto. Isso gera um vazio e uma sensação de que nada do que você faz tem valor. Essa comparação é como uma corrente invisível que te puxa para baixo e impede de enxergar o que você já tem de bom. E a sexta forma é a solidão silenciosa. Às vezes, a ansiedade aparece quando você está cercado de gente, mas por dentro se sente sozinho. É como se ninguém te entendesse, como se não houvesse espaço para abrir o coração. Essa solidão gera medo, tristeza e o desejo de se isolar ainda mais. Muitas pessoas vivem assim, carregando um silêncio que ninguém imagina. Essas formas de ansiedade têm algo em comum. Todas tentam roubar sua paz e fazer você acreditar que está sozinho na luta. Mas a verdade é que não está. Cada ferida que a ansiedade causa pode ser colocada diante de Deus. Ele não olha para você como alguém fraco, mas como um filho ou filha que precisa de descanso. E existe ainda uma sétima forma, a mais perigosa, a ansiedade que paralisa a esperança. Esse é o momento em que você começa a acreditar que nada vai mudar, que não adianta mais orar, que não adianta mais tentar. É quando o coração se cansa de esperar e desiste de acreditar. Esse é o ponto em que a ansiedade se transforma em desespero. Se você se identificou com uma, duas ou até todas essas formas, saiba que não é o fim. Essa luta não define quem você é. Você não nasceu para viver preso a medos, culpas ou solidão. Você nasceu para ter vida em abundância. E é isso que vamos buscar juntos agora. Mas antes da oração, quero que você pense: qual dessas 7 formas mais te machuca? Reconheça dentro de você, porque na próxima parte vamos apresentar cada uma delas a Deus em uma oração de entrega. Feche os olhos por um instante, respire fundo. Imagine que cada peso que você carrega está agora nas suas mãos. Medo, cobrança, culpa, comparação, solidão, pressa de controlar tudo, falta de esperança. Segure tudo isso. Agora, vamos juntos entregar ao único que pode transformar. Senhor, estamos aqui diante de Ti. Cada pessoa que escuta esta oração traz no coração uma dor diferente, uma angústia que muitas vezes ninguém enxerga. Mas o Senhor vê, o Senhor conhece cada lágrima escondida, cada noite sem sono, cada pensamento acelerado que tenta roubar a paz. Pai, hoje nós entregamos o medo do amanhã. Quantas vezes esse medo nos paralisa, nos faz imaginar desastres que ainda nem aconteceram. Mas a Tua palavra diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Por isso, Senhor, toma o nosso amanhã em Tuas mãos. Dá-nos confiança de que o futuro já está escrito pelo Teu amor. Também entregamos a cobrança constante, aquela voz dura que sempre diz: você não é suficiente. Mas sabemos que em Ti somos amados como somos. Não precisamos provar nada, não precisamos carregar fardos maiores do que podemos. Senhor, ensina-nos a descansar na Tua graça. Pai, colocamos diante de Ti a pressa de controlar tudo. Muitas vezes queremos segurar a vida como se fosse possível, mas hoje entendemos: só o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso abrimos as mãos, entregamos aquilo que não podemos resolver. Que a Tua vontade seja feita, mesmo quando não entendemos. Senhor, também apresentamos a culpa escondida. Quantos ainda vivem presos ao passado, se lembrando de erros que não conseguem esquecer? Mas a Tua misericórdia é maior do que qualquer falha. Hoje pedimos: lava-nos, Senhor. Cura as feridas que ainda sangram por dentro. Dá-nos um novo começo. Pai, entregamos a comparação que machuca. Quantas vezes olhamos para os outros e sentimos que nunca vamos alcançar? Mas o Senhor nos criou únicos, com dons e caminhos diferentes. Ajuda-nos a enxergar o valor que já temos e a vida que já recebemos das Tuas mãos. Senhor, olhamos também para a solidão. Quantos estão ouvindo esta oração e se sentem invisíveis, cercados de pessoas, mas por dentro, sozinhos? Pai, toca nesses corações agora. Mostra que o Teu Espírito Santo é companhia constante, que ninguém está realmente só quando tem a Tua presença. E por fim, entregamos o cansaço que rouba a esperança. Senhor, não deixe que desistamos de acreditar. Reacende em nós a chama da fé.
Lembra-nos de que sempre há um caminho, mesmo quando tudo parece fechado. Pai amado, coloca a tua paz sobre cada pessoa agora. Uma paz que vai além do entendimento humano, que silencia a mente, acalma o coração e enche de esperança. Que cada um sinta o teu cuidado, como um abraço invisível que envolve, consola e fortalece. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo em tuas mãos. Que daqui em diante possamos caminhar mais leves, sabendo que não estamos sozinhos. Amém. Se você acompanhou essa oração até aqui, saiba de uma coisa: nada foi em vão. Cada palavra dita, cada pensamento levantado diante de Deus foi ouvido. Ele não ignora a dor de um coração sincero. Ele não vira as costas para quem clama. A ansiedade tenta gritar alto, tenta convencer você de que não tem saída, de que o medo será para sempre o dono da sua vida. Mas a verdade é que o medo não é maior que Deus. A cobrança não é mais forte que a graça. A culpa não é mais pesada que o perdão. A solidão não é mais profunda que o amor do Senhor. Talvez ao terminar este vídeo, os problemas ainda estejam aí, mas algo mudou. Você não precisa mais enfrentá-los sozinho. Agora, você sabe que existe um lugar de descanso. Você sabe que pode se ajoelhar, fechar os olhos e falar com Deus em qualquer momento. Ele é a resposta quando ninguém mais entende. E eu quero que você leve uma certeza com você. A ansiedade pode até tentar, mas não vai vencer, porque maior é aquele que está com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Você pode ser o instrumento de esperança na vida de outra pessoa. E não esqueça, a nossa jornada não acaba aqui. Ainda existem outras dores que precisamos enfrentar juntos. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo que muitos carregam em silêncio. A tristeza escondida, aquela que finge força por fora, mas por dentro chora sem parar. Então, fique comigo nessa caminhada, porque cada passo dado em direção a Deus é um peso a menos que você carrega sozinho.